Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, vamos entrando, sejam bem-vindos. Uma noite de friozinho. Boa noite. Gente, hoje nós vamos falar sobre as dúvidas nas constelações. Hoje eu não preparei nada, deixei aberto para todo mundo fazer perguntas hoje. Vamos aguardar só mais um pouquinho as pessoas chegarem. Quero lembrar vocês que lá no YouTube tem bastante lives, tem bastante matéria, bastante conhecimento para todos que se interessam por pensamento sistêmico, pelo olhar sistêmico. Quero lembrar vocês também que no meu site tem esse livro, assim como os outros estão à venda, o livro de invocação, esse livro aqui, que é o de Dinâmicas Ocultas, que tem bastante dinâmicas para quem quer começar as práticas das constelações, bem devagarzinho, né? E ele é bem interessante, bem didático. Eu fiz exatamente para as minhas turmas. Boa noite, Ana Paula, Edna, quem mais que entrou aqui? Sânia, Andréia. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Então, meus amigos, hoje eu sempre falo muito sobre vários temas e acaba não dando tempo para vocês fazerem perguntas, né? Oi, Edna, boa noite, vamos entrando. E eu sei que existem muitas dúvidas a esse respeito, que muita gente tem muitas perguntas sempre para fazer, mas nunca dá tempo, em relação às constelações sistêmicas e familiares. Então eu resolvi abrir hoje esse espaço para que todos possam tirar suas dúvidas, possam fazer perguntas das dúvidas, das situações que acontecem nas constelações, do porquê das situações se repetirem, né? Existe muita... Claro que no final nós vamos fazer dinâmica. Eu sei que todo mundo gosta das dinâmicas e eu acho que também é bem importante. Então, se vocês querem mandar seus aviõezinhos aí, avisar a turma, porque tem dinâmica hoje, tá? Eu já preparei uma dinâmica aqui para vocês. Dentro desse tema de constelação, existem sempre muitas situações acontecendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tá na... Peraí, ó. Agora eu acho que vai funcionar, não vai pausar mais. Sejam todos bem-vindos. Oi, Flora, querida. E que você andou aí nos caminhos de Santiago da vida, hein? Que delícia! Ai, que muito bom, amiga. Depois precisamos conversar. Bom, no final nós teremos dinâmica, já avisei a todo mundo. E dentro desse tema de constelação sempre tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, hoje nós estamos abertos para essas perguntas, né? As pessoas ficam sempre muito confusas com essa visão sistêmica, com as situações que acontecem. Existem várias falas dentro da constelação que muitas pessoas não entendem exatamente por que está falando isso, como, por exemplo, tomar os pais. Ah, Selene, que história é essa de tomar os pais? Como é que a gente vai tomar os pais? Tomar os pais na visão sistêmica, na constelação, é tomar pai e mãe, né? Tomar esses pais significa aceitá-los como eles são, como eles puderam ser, do jeito que foi, né? Porque essa é a nossa história, nós não podemos mudar a nossa história. Então, tomar a vida significa tomar os pais. É a condição para se tomar a vida do jeito que eles puderam nos dar, do jeito que veio, né? Esse ato é um ato humilde, não é de humilhação, mas é um ato de humildade. Representa dizer sim à vida e ao seu destino.
Então, muita gente às vezes me pergunta, Silene, o que é tomar os pais? Então, tomar os pais é, na realidade, tomar aquilo que veio deles, que foi a sua vida, que foi o que eles puderam te dar de melhor, né? No outro dia eu estava assistindo uma entrevista bem interessante e alguém falou assim, se eu te desse 10 milhões de reais, o que você faria? Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, assim. Mas aí eu diria para você que eu te daria 10 milhões, mas no dia seguinte você não estaria vivo. Ah, não, então eu devolvo os 10 milhões, eu não quero 10 milhões. Então, quanto que vale a nossa vida, né? É assim, não é uma brincadeira, mas é algo para que a gente pense, porque a gente reclama dos pais, reclama do destino, reclama da história, reclama da família, a gente reclama o tempo todo, mas a gente não percebe a importância que é a vida que nós recebemos. Então, tomar a vida significa isso, né? Tomar essa força que existe dentro de nós. Essa é a história do tomar. Então, alguém tem alguma pergunta? Estou aberta às perguntas. Quem é que tem uma pergunta aí para fazer? Alguma dúvida sobre as constelações? Tem alguém aí que quer uma pergunta? Hein? Vamos ver. Oi, Letícia. E aí, gente? Edna, Ana Paula, vamos fazer uma pergunta aí. Alguém já participou de constelação? Fez alguma constelação? Se sentiu incomodado com alguma coisa ou na dúvida sobre alguma situação? Então, existem algumas questões muito importantes na constelação. Por exemplo, uma constelação ela não pode ser dividida em pedaços. Hoje nós fomos até aqui, a semana que vem nós vamos continuar essa constelação para ir até mais um pouquinho. Isso não existe em constelação, tá, gente? Isso não é Bert Hellinger. Então, a constelação ela tem início, meio e fim num único espaço terapêutico, num único momento. Então, é importante que você vá até a causa da questão, que está do problema em si, né? Para que você possa resolver lá atrás. Então, uma constelação não pode ser desmembrada, ela não pode ser partida, né? É diagnóstico. Então o seu problema é com a sua mãe, tá? Mas o problema é com a mãe por quê? O que aconteceu antes para que eu tenha problema hoje com a minha mãe? Qual é a questão que está por trás disso? Então, sempre existe uma dinâmica oculta que nós não vemos, que nós não sabemos, mas o fenômeno do campo nos mostra. Quem mais tem aí alguma dúvida? Vamos lá. Consegue explicar sobre gemelar e o movimento em data de aniversário, quando um nasceu e o outro não? Bom, a questão gemelar pode ser várias situações. Existem gemelar que nasce e um morre durante o parto, na hora do nascimento. Existem gemelar que não se formam, não chegam a se formar. A mãe tem um pequeno sangramento e essa criança vai embora, mas o que fica tem sempre um movimento de perda, de separação, porque eles começaram a vida deles intrauterino juntos. E isso é muito importante. Então, é importante que saiba, e o campo vai nos mostrar, e seja lá qual for a situação dentro desse questão gemelar, é que se isso seja harmonizado no campo da constelação. Pode ser qualquer situação dentro desse contexto gemelar, mas sempre o sentimento é de perda, é de separação, é de abandono, pode dar depressão, pode dar uma série de situações, pode inclusive dar culpa por você estar vivendo e o outro não ter vivido, não ter tido a oportunidade de ter perdido, uma série de coisas. Deixa eu ver quem mais aqui tem outra pergunta. Quando você vem para São Paulo? Quero constelar com você.
Oi, Luciana, eu não tenho ido a São Paulo. Precisamos marcar, sim, tem muita gente me pedindo. Eu, em geral, eu tenho ido ao Rio de Janeiro fazer um presencial. Dia 3 eu estou no Rio de Janeiro, sábado o dia inteiro. A gente começa às 8 e termina às 6. E eu faço 7 constelações durante o dia. E aí eu fecho, tá? E fazemos algumas dinâmicas com todos também. Agora, eu tenho atendido direto online. Online eu tenho atendido o mundo. Quem mais? Foi sangramento durante a gestação. Então, isso pode acontecer. Existem alguns casos também que essa criança, a criança que fica no útero, ela absorve o outro bebê, né? Absorve o outro neném e não sai como num sangramento. Mas o neném que nasce e a mãe, a própria mãe, deve, se ela sabe desse, que às vezes acontece de você nem saber que você teve um gêmeos, né? Não chega o médico a sentir o coração, não chega nesse momento, nesse estágio, mas a criança sente da mesma forma essa perda. E é sempre bom você trabalhar isso, né? Porque a gente não sabe como ficou o bebê. Porque às vezes a gente não sente nada, mas o bebê é que é importante, é aquele que ficou, né? Quem mais aqui? Mais alguma pergunta, gente? Hoje eu estou aqui aberta para as perguntas de constelação. Oi, Luciana. Vamos lá, vamos organizar aí um grupo em São Paulo para a gente. Olha, no final eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Eu estou aberta hoje para as perguntas. Vamos lá. Quem tem perguntas sobre constelação? Sobre o seu lugar. Outra coisa que me perguntam sempre é, Selene, o que é o lugar da gente na família, né? Eu já fiz algumas lives sobre isso. Minas Gerais, Flora, eu já estou em Minas Gerais, eu estou morando aqui em Minas. Vamos nos encontrar. Vamos conversar. Eu estou em Minas neste momento. Aqui, ó, como é que eu tô. Toda encasacadinha. Mas outra coisa interessante é o seu lugar, né? Muita gente diz, Selene, o que é o seu lugar? Todo mundo diz, você sabe qual é o seu lugar na família, né? Então, qual é o seu lugar na família? O lugar na família é o seu lugar. Eu sou a primeira filha, eu sou a segunda, eu sou a terceira. Eu sou a terceira, mas eu tomo conta da minha mãe, eu tomo conta dos meus irmãos, eu que pago as contas. Ué, então você está no lugar do pai, está no lugar da mãe? Quem é esse, né? Então, existe um movimento, às vezes, que você ocupa o lugar daquele que faltou, de um pai ou de uma mãe. Você acha que aquele pai não é capaz ou que aquela mãe não é capaz e você acaba tomando a frente do campo familiar, que é dessa mãe e desse pai, que não é seu. Então, esse movimento é muito complicado quando você sai do seu lugar de filho para se sentir maior do que os seus pais, né? Então, você sai fora do seu lugar. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Oi, Flora, você tem interesse em fazer a formação? Então, vamos fazer. Vou começar agora. Vou mandar para você a programação, tá? Nós vamos começar um curso de cinesiologia quântica, que está todo mundo me pedindo. Muita gente me pedindo, e vamos começar o de curar o curador, tá bom? Que é a formação básica. Eu estou em São Lourenço. Vamos ver. Eu tenho 2 filhos vivos e 2 que não chegaram a nascer. Esses 2 que não chegaram a nascer eram gêmeos? Foram todos gêmeos? Qual é, né? O primeiro não nasceu, e o segundo e o terceiro nasceram, e o quarto não nasceu.
Eu quero saber se isso tudo foi gêmeos. Eram 4 gêmeos, é isso? Ou são filhos separados? E qual é a questão nisso, né? O que você queria saber com isso? Por exemplo, de qualquer forma, mesmo que não seja um gemelar. Porque mesmo gemelar, gente, um nasce primeiro que o outro. Aquele que nasce primeiro é mais velho. Ele saiu primeiro, né? Ele apontou primeiro. Ele veio para o mundo primeiro. Então, se esses 2 filhos vivos, se você não perdeu nenhum antes, tem o primeiro, tem o segundo. 2 que não chegaram a nascer. Então, foi um aborto espontâneo, né? Porque não chegaram a nascer. Aborto espontâneo, em geral, eles não têm muita força dentro do campo sistêmico, porque é uma coisa muito mais natural. O que tem uma força e às vezes tem um desequilíbrio no campo é quando esses 2 filhos que você perdeu fossem abortos provocados, né? Aí sim pode ter alguma questão sistêmica, né? Então, esses 2 chegaram. Agora, se entre o primeiro e o segundo você perdeu um aqui, né? Ele não chegou a nascer, mas ele ficou grande, você perdeu ele grande. Se foi perda de aborto espontâneo, não tem problema. Mas se foi um aborto provocado, ou se foi uma criança que nasceu e morreu, é importante que se dê um nome a essa criança e que ele seja contado como o segundo filho, porque foi entre um e outro, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando para você. Então, é importante saber quem veio primeiro, porque esse daqui não é o segundo. Se nasceu um e morreu antes desse terceiro, esse é o terceiro. Ele não é o segundo filho, porque teve um entre eles. Então, é importante nós sabermos desse lugar, né? Então, quando você se referir a esse filho, você teria que se referir a meu terceiro filho. Aí se o segundo eu perdi. Ponto. Entendeu? É importante que se dê nome às pessoas. Outra coisa importante é se você tem um filho e aí ele morre, ou ele morre, nasce e morre, ou ele vive 2 meses e morre, e você chegou a dar um nome para ele. É importante que esse filho tenha um nome, porque ele chegou a vir ao mundo, e você tem um segundo. O que muitos pais fazem quando perde esse e tem o segundo logo em seguida? Dá para o segundo o nome do primeiro. E aí, o que vocês estão vendo? Esse daqui tem lugar? Esse é o primeiro? Ou esse é o... Quem é quem aqui? Né? Ele está representando quem? A ele mesmo ou aquele que morreu? Então, isso é muito complicado. Não se dá nome para o segundo filho que seja o mesmo do primeiro. Ah, porque ele morreu, então vou passar esse nome para o segundo. Porque vão ficar 2 João. Ah, mas o João morreu, então tem o João, o segundo que é o João, ficou com o nome do primeiro. Esse daqui vai ficar sem lugar. Ou esse aqui é excluído, né? E como é que vai ficar esse? Ele vai representar o primeiro? Quem está sem lugar aqui? Alguém está sem lugar, entendeu? Isso também é muito importante e isso dá muita confusão no campo sistêmico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, Lisandra, vocês têm que me acompanhar, que eu sempre coloco no Instagram, e do Instagram vai para o Facebook. E quem quiser também pode me mandar um WhatsApp, que tem lá na minha bio, ou uma mensagem que eu coloco vocês na listagem de transmissão para receber a programação, tá bom? Luciana está perguntando, filhos separados e aborto. O que quer dizer isso? Filhos separados e aborto.
Você pode me clarear essa pergunta? O que falou aqui? Foi o primeiro e o último. Os que nasceram só foi o segundo e o terceiro. Então, você perdeu o primeiro filho, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Primeiro filho, perdeu. Perdeu dentro do útero, foi um aborto espontâneo, como é que foi? Ele nasceu e morreu? Tem que saber desse grau, porque isso é importante. O segundo foi o primeiro e o último. Então, esse segundo e o terceiro vingaram. E o quarto morreu, né? Não vingou. Então, se foram abortos espontâneos, logo no início, eles não têm tanto peso. Mas, de qualquer forma, esse aqui é o segundo filho, esse é o terceiro. Entendeu? Você não pode chamar esse de primeiro filho, ele não é o primeiro filho. Porque você teve um, mesmo que tenha sido natimorto. Mas você teve, né? Chegou a gerar. Não é tão considerado, né, quanto uma criança que nasce e morre, que eu não sei se foi o caso. Mas é importante isso, né? O lugar de cada um. Alguém mais tem alguma pergunta? Gorete, oi, querida, tem alguma pergunta aí? Filhos separados e aborto, Luciana, o que significa isso? O que é filhos separados? O que você quer? Que tipo de pergunta que é? Filhos separados que é de dois pais diferentes, moram separados? Qual é a questão? Né? Alguma pergunta a mais, gente? Porque hoje eu estou aqui para as perguntas. Então, essa questão de lugar no campo da família é extremamente importante, porque tem até uma live que eu fiz que eu falo das os três caminhos, né? Das três ordens que o Bert deixou para nós, que é a hierarquia. Hierarquia é sempre aquele que veio primeiro. Tem precedência sobre os demais, né? Então, é pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, e assim sucessivamente. O que acontece é quando esse daqui ou esse daqui vem para cá, ou quando esse daqui vem para cá, fica no lugar do pai, né? Ou esse pai morre, aí o filho entra aqui para tomar conta da família, né? Então, isso também é complicado, porque ele sai sem o lugar dele. Hoje eu coloquei, eu não trouxe tema hoje. Então, hoje eu estou aberta para as perguntas, para as dúvidas sobre constelação, sobre pensamento sistêmico. Então, eu não fiz nenhum. Eu só vou fazer uma dinâmica com vocês daqui a pouco, mas eu estou aberta hoje, porque muita gente tem muitas perguntas, e eu sempre falo nas lives, e quando chega em cima da hora, não dá tempo de responder as perguntas. Então, hoje eu me coloquei à disposição. Tá? Então, esse movimento é importante. É importante você... Eu tenho muitas lives que eu fiz, estão todas lá no YouTube, tem vários títulos interessantes, onde eu coloco bem explicado algumas questões que são para vocês, às vezes, temas da vida de vocês, né? E que pode ajudar bastante. Sempre no final de cada live eu coloco uma dinâmica, né? Uma meditação, uma dinâmica, para que vocês possam se trabalhar, porque eu acho importante isso. E então, dentro do campo sistêmico, nós precisamos ter esse olhar mais amplo. O objetivo do trabalho é ter esse olhar mais amplo. Então, eu olhar o que aconteceu antes de mim. Porque muitas vezes nós só temos esse olhar daqui para frente, né? O que está aqui atrás, a gente praticamente não olha, não fica sabendo. Mas quando você olha
para frente, mas tem uma imagem do que aconteceu, você tem uma visão, uma abertura maior para a sua história, você não está... Por exemplo, tem gente que não sabe nem como nasceu. Como é que foi o parto, se foi cesárea, se foi normal, se a mãe amamentou. Ninguém sabe nada. Nem pergunta para a mãe, não tem curiosidade sobre a sua vida. Que dirá sobre os seus avós, sobre a procedência, né, cultural. Você chega ao mundo, você vem através de culturas, de raças diferentes muitas vezes. Né? Nós somos uma mistura de raças. É muito difícil você ter uma raça pura, né? Você ser pura. Você não é puro, de jeito nenhum, né? Nós temos muitas raças atrás de nós. Então, essas raças, elas têm, culturalmente falando, elas têm uma egrégora, elas têm uma forma de ser, elas têm um pensamento, né? E isso faz com que você, quando nasce, você traga essa força dos seus ancestrais junto com você, de forma genética ou epigenética, da forma como isso foi passado e chegou até você, né? Então, é importante que você conheça um pouco isso. Porque às vezes você está atraindo, por exemplo, um tipo de relacionamento, mas você não percebe, nem faz um link com a história da sua avó, por exemplo, que tinha um marido e que viveu a mesma coisa que você. Ou com a sua mãe, que você está atraindo homens parecidos com o seu pai, que fazem, que bebem como seu pai, ou que fumam como seu pai, ou que jogam como o pai, ou como o avô perdeu tudo no jogo. Sabe esse tipo de coisa que a gente não percebe, que está no nosso campo bem próximo muitas vezes, e nós estamos honrando de alguma forma aquele que passou um sofrimento. Aquele que não foi aceito, aquele que foi excluído pela família porque perdeu tudo, porque abandonou a família, porque fugiu de casa, ou sei lá, por qualquer coisa desse tipo. Então, um descendente traz ele de volta repetindo o processo e não percebe que está repetindo. É uma forma de eu trazer aquela imagem e dizer, você pertence. Se você foi excluído, eles não podem me excluir, porque através de mim você vive. Eu vivo fazendo as coisas que ele fez. Gente, isso é muito inconsciente, tá? Dentro do campo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A Gorete está fazendo uma pergunta. Minha mãe perdeu um filho e uma filha com 1 ano de idade. Os dois, 1 ano de idade, os dois, e depois ela colocou os nomes dos falecidos para uma outra filha. E outra filha. Meu irmão virou alcoólatra e minha irmã esquizofrênica. Eu até acho que a esquizofrenia tem mais história ainda lá atrás, tá? Tem histórias mais pesadas no campo da família do que só isso. Mas só isso já dá um desarranjo danado, né? Porque eles ficam sem lugar. É como se você perde um filho, a tua dor é tão grande, você quer substituir aquilo. E ninguém, nós somos substituíveis até a página 2. Mas aquele filho, o outro não pode representar esse de jeito nenhum, porque é outra personalidade, é outra história, é outra vibe, não tem como. Você morre, no dia seguinte você é substituído. Você é substituído, mas não é igual. Nunca vai ser igual. Ninguém tem uma impressão digital igual a outra, então nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos, ninguém é igual ao outro. Mas nós somos substituíveis sim, né? Nós podemos amar de novo, nós podemos casar de novo, nós podemos colocar um outro chefe, um outro funcionário, um outro empregado, isso tudo pode acontecer, mas não será a mesma coisa, será um pouco diferente. A constelação usa
A intuição ou a técnica? Não, não tem intuição. Não existe achismo de terapeuta, de facilitador. Nem na cinesiologia, nem na constelação. Isso não existe. O que existe é um fenômeno no campo. O campo é muito sábio. O campo é quântico, ele tem uma egrégora, ele tem uma consciência, tipo um Dropbox familiar, né? Então, quando você coloca a constelação sistêmica, parece que é como se você acionasse um botão e aquilo é projetado. Então, o que é projetado é uma imagem que nós temos, holográfica, digamos assim, e as pessoas que estão representando, ou os bonecos que estão representando essas pessoas da família, eles se movimentam e sentem o que ou a quem eles estão representando, né? Ou o que eles estão representando. Porque dentro desse campo nós podemos colocar dor, doença, sintomas, empresa, problema, né? Situações, porque tudo tem um movimento, tem uma energia que alimenta aquilo. É agradável ou não é agradável? É confortável ou não é confortável? É muito simples dentro da constelação, você não precisa ser adivinha. O representante não precisa entrar em transe, não existe isso, não existe religião, não existe nada disso. É puramente campo, magnético, é eletricidade, é energia. Você, quando entra numa sala, muitas vezes, você diz, nossa, esse ambiente está pesado, está esquisito. Ué, por quê? Alguém disse na sua cabeça, dentro de você, você teve uma intuição? Não, você sentiu no seu corpo uma coisa que te incomoda. Na constelação é a mesma coisa. É confortável ou não é confortável? É agradável ou não é agradável? É bom aqui? Não, aqui não é bom. Então, onde que é melhor? A pessoa sai daqui e dá um passo ou dois para o lado. Aqui é muito melhor, muito mais confortável. Um passo já muda todo o campo. Se ele sai daqui, se ele está olhando para cá, de repente ele vira para cá, o foco dele é outro, a direção dele é outra, o sentir dele já é outro. Já muda tudo. A gente acha que não, mas quando você muda uma cama de lugar, você muda um móvel de lugar, você já sente um ambiente diferente na sua casa. É a mesma coisa. Quando você muda dentro do sistema, a fenomenologia vem e te mostra o que está acontecendo. Ela traz à tona algo que para você era desconhecido. É uma sensação. É confortável ou não é confortável? Simples assim. É sim ou não. Entenderam? Então, não existe intuição, existe observação. Nós temos que observar para onde os representantes estão olhando, para onde, o que os representantes estão sentindo, para a gente perceber, porque aí tem uma técnica, claro, de observação, que vai nos mostrar que pode ser isso ou ser aquilo, que pode ter mais gente atrás, que pode ter outra pessoa ali naquele lugar. Aí tem uma técnica também que traz para nós uma possibilidade de levar ao sistema familiar, o sistema que nós estamos representando, uma possível solução de harmonização. O que a gente chama de possível solução dentro do trabalho? Quando todos estão confortáveis naquele novo lugar, naquela nova posição, naquela nova situação, porque eles saíram de um lugar que estava muito atritento ou muito desconfortável, e aí eles fizeram esse movimento, todo mundo ficou bem. Quando isso acontece, todos ficam bem, isso é uma boa solução. E às vezes é a hora de parar o campo. Porque se todos ficaram bem, isso ecoa até onde é necessário. Até aqueles que, por
nem estavam mais aqui, mas num nível de consciência, porque você muda a imagem do Dropbox, você faz uma faxina, ou você muda o programa, é como se você fosse lá, fizesse uma correção e salvasse. É mais ou menos isso. Ficou mais ou menos entendida, Elizabeth? O que mais? Foi um filho e uma filha. Entendi, Gorete, né? É terrível isso, né? Porque a gente vê situações muito dramáticas. A Ana Paula está falando, realmente, já fui representante e a energia fala por si só. É incrível. Sim, é incrível, porque tem gente que é mais sensível que o outro, não tem a menor dúvida. Por exemplo, eu chamo você para representar a mãe de alguém. E aí você aqui ó, sente um desconforto, mas se eu chamar essa pessoa aqui para representar a mesma coisa, ela pode sentir absolutamente tudo que essa mãe talvez estivesse sentindo, uma dor, por exemplo. Olha, 2 casos bem fortes que eu vivi, entre outros, né? Porque, nossa, 20 anos de trabalho, né? Mais de 20 anos atendendo o Brasil todo e fazendo curso, dando aula todo final de semana, fazendo workshop e dando treinamento, é muita experiência. Mas é assim, eu coloquei alguém para representar o pai de uma pessoa, uma cliente, e aí o representante era tão sensível que ele disse, ai, a minha perna, eu estou sentindo desconforto na minha perna. Eu virei para ela e disse, o que houve com seu pai? Eu nem falei, ele teve alguma coisa na perna. Não, ela disse, ele perdeu a perna na guerra, estourou uma granada na perna dele, exatamente a perna direita, que o rapaz estava sentindo a dor, estava sentindo desconforto. Então, para vocês verem que o rapaz que era o representante, ele não sabia nada da história, nem eu tampouco. Ninguém sabia, nem ela contou, né? Mas através do sentir, da sensação física que veio no representante dentro do campo, nós ficamos sabendo o que tinha acontecido, né? Então, existem pessoas que têm essa sensibilidade mais apurada que outros, mas não quer dizer que é necessário você ter essa sensibilidade para que a constelação funcione. Não, não necessariamente. Porque diz, eu não sinto nada, eu fico lá e não sinto nada. Ué, às vezes o representante não sentia mesmo. Ele não estava sentindo nada, né? Agora, se você está aqui nessa posição, eu pergunto para você, como você se sente aqui? Nada, tudo bem. Eu digo, ok. Então, dê um passo para a direita. Aí a pessoa dá um passo para a direita. Aí eu dou 1 minuto para ela. Eu digo, e agora? Como você se sente aqui? Melhor. Eu digo, então mudou. Essa percepção é que as pessoas acham que não é nada, mas é muito dentro pro facilitador, o bom facilitador que tem essa leitura, essa percepção, que eu faço questão de ensinar para os meus alunos, é que faz toda a diferença dentro de um trabalho de constelação. Então, não é qualquer constelador que faz uma constelação que vai até o final. Tem constelador que interrompe, para e diz, não, aqui você tem um problema com a sua mãe e tal. Sim, mas e daí? Isso daí até um psicólogo batendo papo vai saber que você tem um problema com a sua mãe. Mas por que você tem esse problema com a sua mãe? O que aconteceu para que esse problema entre vocês aconteça hoje, né? O que houve lá atrás? Então, a gente precisa, para limpar um campo, para poder botar ordem no campo e harmonizar um campo, é importante que se vá até a causa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui tem uma pergunta. Quero um esclarecimento. Filho que tem caso de adição na família. Linhagem materna
e parenta direta. Já constelei o sintoma. Há possibilidade de o meu filho ser adicto? Olha, isso é adivinhação, né? Adivinhação é uma coisa que eu não faço. Então, assim, há possibilidade? Há todas as possibilidades, né? Porque quando você nasce, você vem, você fura ondas, muitas ondas. São milhares de gotas para fazer um oceano. É esse. Milhares, não, você é uma gota nesse oceano da tua família. Cada um é da sua família. Agora, você se molhou em qual? Você se esbarrou em qual gota? Em qual situação, né? Então, se você tem esse medo, é porque isso te incomoda. E isso já é um fator para você se preocupar. Por que que você se incomoda? O que que você vê imediatamente, né? Porque você está falando da linhagem materna, tem uma parenta direta. Que parenta é essa? Tem que saber se ela é tão imediata. É uma avó? É uma tia, né? Uma tia materna? Tem que saber, né? Por que que isso incomoda? Ela foi excluída? Ela não foi bem vista na família? Não foi honrada ou respeitada de alguma forma? Excluíram ela, né? Então a gente tem que saber as situações. E por que que isso te incomoda tanto? Por que que isso te dá medo? Isso é o mais importante você saber, né? Porque nós, à medida em que a gente cuida da gente e a gente vai limpando as nossas questões, nós vamos limpando as questões para os nossos filhos. Menos tranqueira eles vão levar, com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Sandrinha, querida, saudade de você. Realmente, bom, quem mais aqui tem alguma pergunta? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Se não tem, eu vou fazer a dinâmica com vocês. Estão prontos? Fazer uma dinâmicazinha meiga? Então, vamos fazer uma dinâmica. Peguem também, Sandrinha. A gente precisava dançar mais, né? Bom, olha só. 2 papéis ou 2 almofadas. Vai lá na minha bio, tem a minha direção lá na bio. Então, Taumaturgo Selene, lá em cima você pode me contatar. Manda uma mensagem para mim, aí a gente bate um papo, tá bom? Então, olha, 2 papéis ou 2 almofadas. Um vai representar você e outro, um problema. Pensa aí num problema que que você tenha hoje, que você precisa resolver. Então, assim, essa dinâmica é importante para quê? Para que você olhe para algo que está fora de você, que é um problema, mas que atua ou atuará dentro de você de alguma forma, porque ele faz parte de você. É um problema que você está vivendo. Então, mesmo que ele esteja fora, ele está atuando em você, né? Então, e assim também você vai poder perceber como que a sua alma sente e age em relação a esse problema, tá bom? Então, vamos lá? Todo mundo pegou aí um papelzinho? Se quiser, pode até escrever qual é o problema. Ah, é isso. Porque tudo que a gente cria, ou tudo que chega até nós, tem uma vibração. E essa vibração tem um sentir, mexe com a gente de alguma forma. Então vamos lá, pensa em um problema que você precisa resolver, coloque na sua frente, gente. Todo mundo entendeu? Não esqueça que você não pode ter críticas nem julgamentos, nem achismo. Tipo, na hora que você se colocar no lugar do problema, você vai racionalizar tudo. Se racionalizar, acabou.
deixou de ser trabalho. Aí já é teatro que você está fazendo, já é invenção da sua cabeça. Então, se isenta, tá? Isso é extremamente importante para que você perceba em seu corpo as sensações físicas de ser este problema, enquanto ele te olha. Então, vamos lá? Olha para o problema, olha bem para o problema e observa o que isso está mexendo com a tua vida, como você se sente quando você olha para ele, quais são as emoções que vêm dentro de você. Se ele depende só de você para solucionar, ou se depende, se esse problema é alguém, ou vem de alguém, vem de alguma situação, ou é um problema que existe, mas não depende de ninguém, só de você, mas que você esteja com dificuldade de resolver. Então, quando você olha para isso, observa como você se sente. Deixa o sentir, deixa esse movimento físico tomar conta de você. Agora eu queria que você saísse do seu lugar e fosse para o lugar do problema, olhando para você. Então agora você vai ser o problema. E observa como esse problema, o que ele sente, o que ele reage, de que forma ele se movimenta quando ele olha para você. Deixa isso vir, deixa a sensação chegar, não racionaliza. Observa se ele tem algum movimento de olhar para trás, de olhar para algum outro lado, ou se ele fica olhando para você. Se o foco dele realmente é você. Agora você vai lá para o seu lugar de novo, respira fundo e olha outra vez para o problema. Agora você já sabe como ele se sente. Quais são as sensações que vêm de lá? E talvez você possa dar alguma solução para isso. Eu não vou dar fala. Observa o que você pode dizer para isso. Pedir desculpas, que é uma parte sua, que atraiu esse problema. Ele faz parte de você, de certa forma. Ou você acha que precisa ir para um outro lugar, que não é a sua alma nem o problema, para um terceiro lugar, como observador dessas duas questões. Se você acha que isso é importante, dê um passo para o lado e olha para a sua alma e olha para o problema. Como um observador, como alguém que está totalmente fora do problema e fora de você. Como se fosse seu melhor amigo.
na sua metaposição, né? Aquele lugar confortável, onde não existe problema, onde não existe nada. Um lugar neutro. E desse lugar neutro, se você achar que pode dizer alguma coisa para a sua alma e alguma coisa para o problema, observa. Dizer, eu daqui de fora eu vejo isso e vejo isso. Vejo que você pode resolver assim, né? Posso dar um conselho. Ver se faz sentido isso para você. Esse é um triângulo onde você pode ir para tentar solucionar da melhor forma possível para você. Deixando que o problema fale para você alguma coisa, que você mas aí você tem que sair. Sair daqui, vir para cá, né? E vir para cá. Quem é que vai falar com quem? Então você tem que ir falar com aquele, né? O problema fala com a tua alma fala com o problema. Você tem que ir para o lugar do outro. Isso é importante, essa dinâmica, porque isso faz toda a diferença na vibração do campo, na mudança do campo. E vai tentando solucionar, negociar, transformar, agradecer, se desculpar, resolver, se comprometer a solucionar daqui a tanto, fazer isso para resolver aquilo. Essa é a melhor forma que você tem para negociar com as suas próprias questões. É se colocando como neutra, olhando de fora como uma espectadora de si mesma, das suas próprias questões, sem ter o envolvimento. Ah, Selene, isso é tão difícil. Sim, é um pouco. Mas se você cria um hábito, você pode ter grandes soluções na sua vida. Soluções bem mais rápidas do que você poderia ter se ficasse sentada esperando cair do céu a solução das suas próprias questões. Mas se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. E aí? Quem é que conseguiu solucionar isso? Já conversaram aí com o seu problema? Já resolveram? Isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre, gente. Isso funciona, é maravilhoso. Ai, que bom. E aí? Todo mundo acabou? Alguém quer compartilhar? Hein? Então tá bom, gente. Bom, gente, então assim, gostou? Muito bom, né? É uma forma, sempre a melhor forma que existe de você resolver alguma questão para você mesmo é se colocar no lugar do outro. O teu problema estava carente, né? Aí você deu um colinho para ele. Ah, muito bom. Tá vendo? A gente não dá... Muito bom, saiu um peso grande. É porque, assim, nós nunca nos colocamos no lugar do outro. A gente acha sempre que a gente tem razão, que aquilo que a gente criou na nossa cabeça é o que é o certo. E às vezes não é. Na hora que você coloca o pé no lugar do outro, no sapato do outro, é que você vai perceber a diferença, né? A posição neutra é atraída pela Sandra. É, porque aí você de fora, você pode olhar para os dois.
Mas não se esqueça de botar o pezinho no lugar do outro. Tem dois problemas, eu tenho que sentir esse e esse. Não dá para eu ficar sempre no meu lugar e no lugar neutro, como se nada estivesse acontecendo. O importante é eu sentir os dois lugares, né? Porque eu só posso ter uma solução equilibrada e uma solução imparcial quando eu sinto os dois lugares, porque os dois são importantes, os dois têm razão, cada um à sua maneira. O que foi? O meu problema não era o problema, eu é que era o problema. A gente cria problema às vezes sem ele existir, né? A gente é o nosso melhor amigo, né? Ai, que ótimo! Compilação alimentar, enxerguei, maravilha! Então, gente, é muito bom a gente sair dessa posição de que a gente é o máximo, né? A gente não é o máximo, a gente tem que ser humilde mesmo o tempo todo. Gente, um beijo grande, um bom resto de semana para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem atentos à programação. Um grande beijo.